E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, tá? A gente continua com o GeoGebra, com a função exponencial no GeoGebra. Na aula anterior, nas aulas anteriores, vimos alguns exemplos do rastro da função para poder a gente compreender o comportamento gráfico daquela função quando eu tenho uma potência e uma variável no expoente. A gente fez alguns acréscimos à função, por exemplo, vamos recapitular aqui. Considerando uma f de x igual a 2 elevado a x, né, que é uma função exponencial básica de base 2, crescente, tá? Que eu também poderia ter uma f1 de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, é uma função exponencial decrescente, a em azul é a decrescente, a em vermelho é a crescente, tá? A gente vai ver mais generalizado daqui a pouco, tá? Se eu considero a f e acrescento 2 unidades, por exemplo, o que é que vai gerar no gráfico? Eu vou transladar 2 unidades. Inclusive eu vou mudar também a assíntota, porque antes a minha função ela não podia, 2 elevado a x, ela não podia interceptar aqui no zero. Inclusive vou separar, tá? Vou deixar 2 elevado a x aqui e vou criar uma f2 com 2 elevado a x mais 2. Pronto, não, criei incorreto, criei um x maiúsculo, deixa eu cancelar aqui, beleza? Então, x, pronto, a variável x. Essa para essa é a mesma função, tá? Porém transladada 2 unidades, onde ela interceptava o eixo das ordenadas em 1, agora intercepta em 3, onde a minha assíntota, né? Porque essa função ela quase toca esse eixo, porque se tocasse seria nula, ela não é nula, então esse eixo é uma assíntota para a função 2 elevado a x, a de lei 2 elevado a x. A assíntota agora para 2 elevado a x mais 2 é justamente a reta y igual a 2, que passa por aqui, beleza? Se liga. Bom, se eu pegasse essa mesma função 2 elevado a x, criasse uma f3 e igualasse a 2 vezes, vou colocar aqui vezes no GeoGebra, 2 elevado a x. Eu estou fazendo 2 vezes 2 elevado a x. Eu tenho a 2 elevado a x e estou dobrando as imagens. Repare que a tendência a zero ainda permanece, porém o crescimento dela é mais rápido. Ela é crescente, o crescimento é mais rápido, tá? Se eu fizer isso com a de meio, uma f4, que eu estou chamando todo mundo de f, tá, galera? Se liga. E multiplicar isso, né? Pegar meio de x, pronto. Eu também cresço, tá? Na verdade o decrescimento é mais lento, ok? Quando o decrescimento aqui está em 1, lá ainda está em 2. O crescimento da outra é mais rápido. Quando o crescimento aqui está em 1, lá está onde? Em 2, tá? No caso da 2 elevado a x, beleza? Deixa eu esconder aqui, porque senão vou ter muita informação na tela para que vocês possam enxergar melhor. Eu tenho essa, que é a f, e essa, que é a f3, tá? Então, a diferença da f para f3 ao multiplicar por 2 significa dobrar todas as imagens. É o mesmo comportamento gráfico, tá? Me preocupando com dobrar todas as imagens. Se eu multiplicasse por menos 1, tá? Se eu colocasse um menos na frente, 1, o que é que aconteceria? O que era imagem agora 1 passa a ser imagem menos 1. O que é imagem 2, por exemplo, aqui quando eu jogo 1 na função f de x igual a 2 elevado a x, passa a ser menos 2, ou seja, ocorre um espelhamento em relação ao eixo x, e aí vai. Aqui eu estou fazendo funções pontuais, mas se eu construir uma função genérica, deixa eu esconder essas, e construir uma função genérica, por exemplo, uma g de x igual a uma a elevado a x, que não fizemos uma genérica. Vou criar um controle deslizante. Se a base for 1, eu tenho uma função constante, não é uma função exponencial, tá?
como a gente viu a definição, eu não posso ter base igual a 1 para gerar uma função exponencial, ok? O meu controle deslizante não está habilitado, deixa eu habilitar ele aqui, pronto, para eu ver melhor. Se eu aumento a base, ó, se eu pego valores maiores do que uma função exponencial crescente, quanto mais eu aumento, mais rapidamente ela cresce. Se eu considerar 0, por exemplo, 0 não, 0 também não vai ser, tá? Função exponencial não vai estar definida, mas se eu considero aqui, ó, valores menores do que 1 e maiores do que 0, a função passa a ser decrescente, ó. A partir do 1, se eu considerar agora os valores, ou seja, aquelas frações, 1/3, 1/2, 5/7, todas as frações que geram valores menores do que 1 e maiores do que 0, vão gerar funções exponenciais decrescentes. Se for negativa a base, não gera função, tá? Não acontece um comportamento gráfico de função real, beleza? A gente também viu isso na definição de função exponencial. Ok. Se eu pegar essa mesma função e acrescer um b qualquer, eu crio outro contorno deslizante. Deixa eu habilitar também o b aqui. E o que é que o b faz? A partir de uma determinada base fixada, se eu movimento b, ele translada, tá? Esse somar ou subtrair faz a função que eu tiver aqui subir ou descer, tá? Se eu pegar essa mesma função e multiplicar por um c qualquer, criar outro controle deslizante, tudo bonitinho, tá? E essa multiplicação por c faz o meu crescimento. Eu fixei ali o 7, o b, na verdade, eu vou deixar aqui em 0, deixar sem o b, e multiplicar, por exemplo, por 1. Por 1 continua a mesma função, 1/2 elevado a x, vezes 1 dá meio, ou 1/2 elevado a x. Se eu multiplicar por 2, ou quanto mais eu multiplico pelo número maior do que 1, significa que ela está crescendo mais rápido. Se eu multiplicar por um número menor do que 1, o crescimento é mais lento, mas continua crescendo, porque a minha função ela é o quê? Ela tem base maior do que 1. Se eu passar a ter um número negativo, ela tem, na verdade, ela é crescente, porém é uma crescente para o menos infinito, por assim dizer, tá? Os valores vêm de 0, na verdade acontece um decrescimento, porque os valores vão estar vindo de 0, aproximando, e as imagens vão descendo muito, porque na verdade eu estou considerando os opostos, né? Enquanto aqui eu tinha imagens indo para mais infinito, se eu considero valores negativos, eu estou pegando o oposto dessas imagens que vão para mais infinito, ou seja, elas vão para menos infinito. Beleza, galera? Se liga. Então, se eu considerar uma multiplicação na minha função básica, o domínio, como a gente viu nas aulas anteriores, dá uma olhadinha, ainda é real, continua real, tá? O conjunto imagem, se eu só multiplico, continua do 0 para o mais infinito, se eu multiplicar pelo valor. Caso seja negativo, óbvio que vai mudar também a imagem. O domínio ainda é real, tá? Aceita qualquer valor de x, porém as imagens agora, nesse caso aqui, que é o inverso do que estava acontecendo anteriormente, vem do menos infinito até quase 0, se aproximando do 0. É r menos asterisco. Beleza, galera? Bom, se eu considerar essa função e somar b ou subtrair b, né, acrescentar ou subtrair algum valor, o conjunto imagem também se altera. E o conjunto imagem será exatamente o que? A assíntota da básica era em 0. Somando 1.1, a assíntota passa a ser em 1.1, tá? Então ele quase chega em 1.1, mas ele nunca é 1.1. Então o conjunto imagem dessa, por exemplo, seria de 1.1 até mais infinito. Beleza, galera? Se liga, tá? E basicamente é isso que está ocorrendo, né, com essas mudanças nos valores que são multiplicados ou acrescidos a uma função trivial exponencial no formato a elevado a x, tá? Eu não vou digitar nenhuma escrita aqui,
Eu vou já já fazer uma situação problema para a gente, tá? A gente responder a situação problema com o suporte geométrico do GeoGebra, beleza? Então, basicamente é isso que está ocorrendo com a função exponencial. Você já consegue identificar o domínio é sempre real. O conjunto de imagem você vai ter que observar a partir dos acréscimos ou retiradas que ocorrem da função básica, da potência básica, tá? Esses acréscimos ou retiradas é que fazem mudar o conjunto de imagem, porque se não tiver acréscimo nem retirada, o conjunto de imagem será de 0 a mais infinito, claro, caso eu esteja com um valor positivo, multiplicando essa potência. Se eu tiver um valor negativo, já vem de menos infinito até 0, não incluindo ele, beleza? Se liga, mas não é nada para gravar, é só vocês observarem. Qualquer coisa vem no software e tem o suporte tecnológico para vocês, beleza? Fica aí que a gente já vem para fazer uma situação problema. Então, meu povo, vamos continuar aqui agora com a situação problema, beleza? Olha só, considerando um equipamento que retira ar de um tanque segundo a seguinte lei, tá? Eu já digitei a questão para poder nos facilitar aqui a dinamicidade da aula, tá? Essa é a lei, A de t igual a 0,0 vezes 0,9 elevado a t. O que eu quero saber? Nessa situação, nessa lei, o A de t é o volume de ar do tanque após t minutos e A zero é o volume inicial de ar contido nesse tanque. Determinar o volume de ar que restará num tanque de 10 metros cúbicos após 5 minutos ligado a esse equipamento, tá? Então, povo, o que acontece? Dessa situação, problema que ela é bem simples, o que eu posso retirar para melhorar essa função, a lei dessa função? 10 metros cúbicos é a capacidade do tanque, então aqui é uma situação de decrescimento. E eu consigo observar isso muito bem só pela análise da minha lei, ó. A potência que existe aqui para a função exponencial considerada tem a base 0,9, é um valor entre 0 e 1, tá? Então, isso é um valor de decrescimento. Inicialmente o meu tanque tem 10 metros cúbicos, então é algo desse tipo. No tempo zero, sem eu retirar ar algum desse tanque, eu vou ter nele 10 metros cúbicos. Então, né, vou escrever aqui para vocês, esse A0 equivale a 10, vou colocar na fórmula do Leitas para a gente deixar mais bonitinho. A0 equivale a 10, que é 10 metros cúbicos, tá? Essa é a primeira informação, ok? Bom, com essa informação, vou aproveitar aqui mesmo essa escrita. Com isso, eu tenho o seguinte: sendo A0 igual a 10, implica que meu AT será escrito como 10 vezes, tá? Vezes 0,9 elevado a t, tá? Então a minha função, deixa eu aumentar esse texto aqui para ficar mais bonitinho. A minha função, ela tem essa cara. Deixa eu travar aqui, pronto. A minha função, ela tem essa cara, tá? Aí simplesmente o que é perguntado? 5 minutos ligados, né? Depois de 5 minutos ligado esse aparelho, quanto vai restar de ar nesse tanque? Determine o volume de ar que restará no tanque que tem 10 metros após 5 minutos ligado. Eu vou falar, aqui a gente pode resolver algebricamente, tá? Ou melhor, numericamente, fazendo, na verdade, numericamente, porque eu estou querendo saber o valor de A de 5. Basta jogar 5 no lugar do T e fazer essa continha, tá? Calma que a gente vai fazer essa continha. Mas graficamente, o que é que eu posso ter? Se eu digitar essa função, claro que aqui eu não vou usar a variável t, eu vou usar a variável x, que o GeoGebra reconhece o x como variável, o x e o y. Então, 10 vezes 0,9, porque eu não posso digitar vírgula,
elevado a x. Pronto. Eu tenho esse comportamento decrescente. Óbvio que o tempo não é negativo, então eu não poderia, vou até chegar um pouco mais para cá, eu não poderia, tá, ter essa parte do gráfico, eu não posso. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui função, o comando função, valor inicial 0, ou melhor, função é a função a, valor inicial 0, eu vou botar valor final 50, a gente não vai ver, mas tudo bem. Então agora eu só tenho essa função, que é a função que representa o problema. Deixa eu tirar esse rótulo bonitinho. Então aqui existe um decaimento da quantidade de ar, tá, no tanque, representado por essa função exponencial. Se eu considerar um ponto dessa função de coordenadas Azinho e A de Azinho, o que é que eu vou ter? Criei um ponto da função. Vou colocar o meu controle deslizante aqui, sendo o valor mínimo dele 0. O valor máximo dele eu vou botar 20. Não, vou botar mais, vou botar 30. Pronto. Incremento de 1 em 1. Eu quero de 1 em 1. Tá? Eu quero andar de 1 em 1. Pronto. No 0, eu tenho aqui como imagem 10. Uma hora depois, né, supondo que esse tempo... Não, 1 minuto depois, o tempo está em minutos. O meu tanque tem o que? 9 metros cúbicos. 2 horas, 8,9. 3 horas, 4 horas, isso. 5 horas, 5,9 aproximadamente, tá? É justamente isso aqui. Em 5 horas, ó, ou melhor, horas não, perdão, gente. Em 5 minutos, eu vou ter aproximadamente 5,9 metros cúbicos de ar nesse tanque. Já tenho minha resposta aqui geométrica. Beleza? Se liga. Eu posso saber, inclusive, de outro tempo. Ó, quanto mais passa o tempo, a tendência é que o tanque ele não zere, não acabe o ar. Tenda a acabar o ar. Né? Quanto mais passa o tempo, ó, menos ar sobra no tanque, porque ele começou com 10 metros cúbicos e agora, ó, com 21 minutos passados, já tem 1 metro cúbico no tanque. E vai, tá? Se fosse continuar até infinito, ia chegar muito próximo a zero, mas não iria zerar. Ok? Beleza. Mas em 5 minutos eu vi que eu tenho... Isso que eu estou andando de 1 em 1, mas eu posso andar qualquer quantidade aqui real. Tá? Eu botei inteira porque o meu problema está aqui 5 minutos. Em 5 minutos eu aproximadamente vou ter no tanque 5,9 metros cúbicos. De forma numérica eu posso resolver como o 5 é para ser colocado no lugar da variável independente da variável t. Então eu estou calculando um A de 5, que é o mesmo que fazer 10 vezes 0,9, botar vírgula, elevado a 5, tá? Isso será igual a aproximadamente 5,9. Cadê o igual aproximadamente? Pronto, aqui, achei. Pronto, vou colocar esse valor, 5,9 metros. Deixa eu dar um espaçozinho aqui no LaTeX para ficar bonitinho. Pronto, metros cúbicos. Beleza? Pronto. Essa é a minha resposta. Vou botar aqui texto médio. Pronto. Essa é a minha resposta. A propósito, gente, o GeoGebra é uma calculadora também. Então, se você quisesse fazer essa conta aqui, estivesse em dúvida, tivesse a calculadora por perto, é só digitar, ó, 10 vezes 0,9. Lembrando que aqui na entrada você digita ponto e não vírgula. Underline, ou underline o que? Chapeuzinho, 5. Né? Não é isso? Pronto, dei Enter. Aparece a resposta numérica aqui. O B ele já dá, inclusive, aproximado para uma casa decimal. Mas você pode alterar, se não me engano, aqui o arredondamento das casas decimais. Aqui está 2, mas ele está dando com aproximação de 1. Mas ele também considera com aproximação de 2, ó. Que deve
ele deve ter desconsiderado a segunda casa, deve ser 0, alguma coisa, enfim. Façam aí na calculadora e verifiquem, beleza? Então ele também calcula para você, ele dá os valores. Bom, eu vou parar por aqui. O que a gente viu nessas 3 aulas do GeoGebra foi suficiente para a função exponencial. Agora a gente vai continuar lá no quadro, nas nossas aulas, beleza? E depois adentrar em equação e na equação exponencial. A gente volta para o GeoGebra quando estiver vendo log, beleza? Valeu, galera! Até a próxima aula. Não esquece de curtir. Abraço!